perguntas e a quem aproveito para perguntar desde já. Ursula von der Leyen já confirmou que vai estar numa ação de campanha da AD. O Chega sente o peso de não ter estes pesos pesados na campanha? Pelo contrário, Chega sente um alívio de não ter estas pessoas na campanha. Ursula von der Leyen representa tudo o que nós combatemos na União Europeia. Tudo. Desde a gestão desastrosa que a União Europeia teve durante a Covid-19 e que está a ser investigada pela Procuradoria-Geral Europeia, com contratos ora fraudulentos, ora com suspeitas de desvio de dinheiro grave, e em que a própria Ursula von der Leyen recusou revelar mensagens que tinha trocado com farmacêuticas importantes no âmbito desta investigação. Portanto, Ursula von der Leyen representa duas coisas que nós nunca aceitaremos. A imigração descontrolada que bateu à porta da Europa e de que ela é um dos principais rostos, a par da ex-chanceler alemã Angela Merkel, e uma enorme, já se sentiu confortável com a vitória de Miguel Albuquerque na Madeira, não me espanta que também se sinta confortável com Ursula von der Leyen. Portanto, só falta José Sócrates aparecer na campanha do PS também e dizerem-nos assim, bom, vocês não têm estes pesos pesados, ainda bem que não os temos, nós não os queremos aqui ao nosso lado, se eles aparecerem nós pegamos neles e escorraçamos-los daqui, porque não nos interessa. Ora, eu acho que este é um dado muito significativo, a Ursula von der Leyen vir fazer campanha a Portugal. É sinal que ela está com medo que os dois partidos do sistema não vençam estas eleições e que o Chega o possa vencer. Por outro lado, de que PS e PSD têm sido basicamente, e era importante que as pessoas percebessem isto em casa, PS e PSD têm 90% das vezes votado ao lado na União Europeia em todas as matérias, na imigração, na corrupção, no apoio aos agricultores, na questão da coesão territorial. Hoje estamos em Elvas, faz muito sentido falar disso, ainda hoje de manhã falei disso, quando se perguntam porque é que a União Europeia chegou a este estado. Porque socialistas e populares o quiseram, não foi o ID, nem os conservadores. Foram socialistas e foram os sociais-democratas, no caso português. Portanto, a presença de Ursula von der Leyen só nos mostra que estamos no caminho certo e que, honestamente, não é uma presença que queiramos ter ao nosso lado. Em outras campanhas já teve a presença de destacados membros de amigos europeus, assim claro. Podemos dizer. Acha que ajudava se tivessem desta vez? Só não estão porque eu não lhes pedi para virem, senão cá estariam certamente. Embora nestas eleições haja uma característica, é que todos estamos a fazer campanha nos seus países, mas posso lhe dizer que quer o líder do Vox, Santiago Abascal, apesar de pertencer a outra família política, quer o homem que venceu as eleições na Holanda, Geert Wilders, quer o Rassemblement Nacional, se disponibilizaram a vir a Portugal apoiar-nos. Nós neste momento estamos concentrados, como eu disse, em falar para os... Não vêm porque eu não quis que viessem e porque eu não entendi que esta campanha devia ser focada em temas que dizem respeito diretamente a Portugal, apesar de ser uma campanha europeia, porque sinto que muito do que se está a discutir neste momento em relação à imigração, ao combate à corrupção, à coesão, é europeu, mas é sobretudo nacional. E portanto quis que esta campanha fosse focada nos assuntos nacionais, porque entendo que é isso que os portugueses querem. Nós desta vez temos uma campanha europeia, umas eleições europeias, numa circunstância muito especial que vocês conhecem. É que temos feriados pelo meio das eleições, tivemos umas legislativas há 2 meses e há uma possibilidade muito grande das pessoas se alienarem destas eleições. Ora, como é que um político contribui para que as pessoas não se alienem? Falando do que lhes interessa. Por isso estamos aqui hoje em Elvas, por exemplo, para falar das agressões que têm havido nas escolas. Acredito, mas não é agora em 10 dias ou em 5 que vamos fazer. É uma falha que PS e PSD permitiram ao longo dos anos, é em tornarem as eleições nacionais barómetros internos. Não era agora em 5 dias que o íamos mudar. Agora, o risco é que as pessoas não vão votar. E entre esse risco e o outro, eu prefiro ter umas eleições participadas que representem verdadeiramente o espírito português nesse dia. Então está a criticar PS e PSD, mas está a alinhar na mesma estratégia? Não, nós estamos com muito menos tempo que PS e PSD. Tiveram 50 anos, nós temos 5. E, portanto, eles criaram este ambiente, eles criaram este barómetro, agora terão que viver com ele. E, portanto, eu espero mesmo que haja um cartão muito amarelo, se não avermelhado ou verde. Deixa-me aproveitar para revelar uma notícia que foi hoje avançada pelo público e que volta ao financiamento dos partidos. Volta a insistir naquele dado que o Chega não entregou a lista dos doadores da lista do ano 2021 que é e falso. 2022. Que é falso. E diz também que a esmagadora maioria das transferências foi feita por uma empresa de tecnologias de serviços financeiros. Conseguiram perceber exatamente do que é que se tratava? Se isto é rastreável? Não vamos voltar à mesma coisa. O Chega tem hoje o sistema mais eficaz e transparente de financiamento. A vossa notícia é falsa, desculpe dizer, o Chega já entregou tudo, aliás fez o que nenhum outro partido fez, foi entregar toda a comunicação social. Eu desafiei, nas campanhas das legislativas, eu desafio todos os partidos a fazerem o mesmo. Desafiei nas legislativas, volto a desafiar hoje. Há um problema de facto real na Europa, que nada tem que ver com o que se passou em Portugal, e que o Chega, por causa disso, desenvolveu o sistema mais transparente que há de todos. É que se compararmos o sistema do Chega de financiamento e a sua transparência, nada tem que ver com o do PS e do PSD. É transparente,
toda a gente fica registada, tudo é entregue às finanças. Desafiei PS e PSD a fazerem o mesmo, zero. Desde as legislativas, desafiei PS e PSD a revelarem integralmente a lista dos seus donativos, zero até agora. Portanto, é uma questão que tem que pôr ao PS e ao PSD. Se dizem que na Europa a maior parte dos donativos está aí para partidos de direita, bom, isso já é outra questão. Essa é uma questão de que nós temos que discutir, que é se queremos o Estado e os contribuintes a pagarem os partidos políticos ou se queremos que sejam os apoiantes dos partidos a pagá-los. E o sistema português tem sido todos os contribuintes a pagar a política, todos os contribuintes a pagar os partidos. Mas esta empresa em concreto de que fala o consórcio de jornalistas, esta Iftan Pay, chega debruçou-se sobre isto? A Iftan Pay é apenas o que transmite os donativos. Vamos lá ver se nos entendemos. É rastreável depois É evidente, de onde é que não vem? só é rastreável, como é demonstrável e é tudo entregue às finanças. PS e PSD não o têm, ainda têm os livros manuais apontados à mão. Portanto, o nosso é o mais transparente, é o melhor. Faço aqui o desafio a todos, espero que passem isto à noite, em vez das mentiras que passaram, honestamente, hoje, de que desafio PS e PSD a revelarem, já agora a RTP, já que teve tanto interesse nesta notícia, toda... Mas vocês é que passaram, não foi o público, foram vocês. Portanto, o que eu espero é que hoje a RTP passe à noite assim. André Ventura desafia PS e PSD, como fez ele próprio, a mostrarem ao país toda a lista de donativos. Toda, como fez o André Ventura e o Chega. Claro que isto não vai passar, que já não vos interessa. Deixa-me fazer uma pergunta ao seu candidato, porque ele é que é o cabeça de lista. Como é que reage às declarações do cabeça de lista da CDU, que ainda sobre as declarações do debate em que António Torger Correia associou a pobreza à criminalidade, João Oliveira diz que são declarações que já foram feitas em 1933, colando ao Estado Novo? Eu, por acaso, não era nascido em 1933, quer dizer, agora, se continuamos com o mesmo problema, é grave. E quer dizer, qual é a moral que o representante da CDU, Partido Comunista Português, que defendeu ideologias que levaram ao maior massacre da história da humanidade, tem mentalmente, eticamente, uma posição para vir criticar o Chega que tem 5 anos? Não percebo isso. E agora vem dizer, nós somos o Estado Novo já passou, está enterrado e morto. Agora, a pobreza não está enterrada e morta. Nem o comunismo. Portanto, nós não podemos misturar alhos com bugalhos, não é nada com o Sebastião. Não podemos misturar alhos com bugalhos e nós temos hoje em dia uma realidade que é muito má. E, de facto, 1/3 dos imigrantes vivem em estado de pobreza e cerca de 20%, mais 20%, antes das contribuições sociais dos portugueses vivem em estado de pobreza. Isso tem que acabar. E a ligação é direta da pobreza com a criminalidade? Como é que faz essa ligação? Em qualquer sítio do mundo é assim. Onde é que são onde é que se nasce a criminalidade? Não é nas cidades ricas. Como? Ricardo Salgado não era propriamente pobre, por exemplo. Sim, também, mas isso é uma criminalidade chamada colorinho branco. Mas é diferente? Não deixa de ser criminalidade. Agora, a criminalidade violenta é evidente que nasce nos bairros pobres. Mas não estou a falar só em Portugal. Isto é geral. Portanto, se andarem por esse mundo fora, verão que toda a criminalidade violenta nasce de situações de pobreza. André Ventura, diga uma coisa. O Sr. Orbán hoje fez um apelo à Ó Vitor, permite-me só dizer uma coisa antes e depois respondo-lhe à pergunta. Porque encaixa nisto que acabaram de dizer. Eu hoje disse... E honestamente não me levem a mal, eu toquei numa notícia, já que aliás a RTP já que está interessado nos jornais de hoje, podia pegar na manchete do jornal Sol, mas essa já não vos interessa tanto. Que diz que as nacionalidades dos crimes estão a ser escondidas em Portugal. Eu espero que alguém tenha a decência de divulgar isto esta noite, porque nós não podemos andar num país em que a comunicação social passa o que quer e os temas que lhe interessam. Deixa-me só dizer isto. Um crime que é praticado por uma pessoa desculpe, que é francesa, desculpe, nós estamos inglesa, qual é a diferença? Não tem toda a diferença, porque pode mostrar que a imigração está a contribuir para o aumento da criminalidade. Em qualquer das circunstâncias. Certo, mas mostra que temos que parar a imigração descontrolada, como está a acontecer noutros países. E portanto... que é inconstitucional a discriminação por... Não, desculpe, não é inconstitucional a divulgação de dados, acontece noutros países com constituições muito parecidas com a nossa. Não é tanto que já houve. Em 2014 houve um estudo que falava da etnia cigana, houve outro. Então que eu já revelei publicamente, já houve. Sim, do Estado, desculpe, do Estado, revelado e publicado pelo Estado. Já houve do Alto Comissariado das Migrações, desculpem, isso não é verdade. Já tivemos vários estudos sobre a nacionalidade nas prisões. Entretanto, tudo isso acabou. Porquê? Por causa da pressão do politicamente correto. Nós temos que saber a verdade. E os senhores têm que contribuir para essa verdade e não para esconder a verdade. Porque quando a comunicação social começa a esconder a verdade, nós temos um país ao contrário, em que as redes sociais falam de uma coisa e os senhores falam de outra. Hoje à noite nós vamos falar disto. Porque isto é importante, é a manchete de um jornal, que talvez não seja o jornal que vocês mais gostam, mas é um jornal que é semanário, que também publicou uma notícia, do que eu espero que o canal público pegue nisto, que os canais privados peguem nisso e que digam o que é que o Estado está a fazer para sabermos quem é que está a cometer crimes em Portugal, se são imigrantes ou se não são,
E se a criminalidade violenta, e se a criminalidade violenta que está a aumentar, você não sabe porque não tem estudos sobre isso, percebe? Porque é escondido. Se você tivesse os estudos podia dizer isso, mas não pode. Portanto, se você não tem estudos não pode dizer isso. E eu até lhe digo mais, eu tenho a certeza que o aumento, não estou a falar de preços, estou a falar de crimes cometidos e denúncias feitas. Não estou a falar de presos, porque se formos por aí o Ricardo Salgado ainda não foi preso. E portanto ainda é um homem livre e inocente. Eu sei que estes temas não vos interessam tanto, mas eu espero e conto com a vossa decência, porque acho que são pessoas decentes e órgãos de comunicação decentes, para que não passem só o que interessa à narrativa oficial e passem uma coisa que é evidente, que é o Estado está a esconder dados sobre imigrantes que cometem crimes. E nós sabemos que a população fala disto, as pessoas falam disso, e o risco é acabarmos como noutros países, em que os senhores jornalistas falam de uma coisa e o resto do país fala de outra. E é isso que eu espero que não aconteça. Espero honestamente que não aconteça. Se soubesse isso, o que é que propunha para as pessoas que cometem crimes e que são legais em Portugal? Olha, podíamos perceber, por exemplo, que alguma da imigração que está a vir da América do Sul está a contribuir para o aumento do tráfico de droga. E, portanto, podíamos rastrear isso e ter formas de controle. A Marinha já o pede há muito tempo, a Polícia Judiciária também. Enquanto andamos a esconder isto e a dizer não, está tudo bem, não se pode dizer se são brasileiros, se são argentinos ou se são ciganos, porque não podemos dizer. Mas quando há alguma coisa boa, diz-se logo. Cigana licenciou-se, mas não se pode dizer que cigana matou outra cigana ou agrediu pessoas aqui nas escolas em Elvas. Quer dizer, estamos a ficar um país de paranoia. Isso não deve ser igual para os ciganos, para pessoas que vêm de leste. Então, qual é a discriminação que está a tentar Mas não é por ser igual que você não deve saber. Também devemos saber se é homem ou se é mulher. Devemos saber se é maior ou se é menor. Se é caucasiano ou se não é, se é europeu ou se não é. Porque pode ser. Se não há consequências dependendo desses dados, porque é que quer Mas há consequências se for mulher ou homem. Também não há, nós sabemos. Ficamos competidos por mulher ou por homem. Mas sabe essa informação adianta? Adianta porque poderíamos controlar vagas de imigração que não estamos a controlar. Mas no caso, não? a maioria dos cidadãos ciganos são portugueses. Não sou a falar de ciganos, estou a falar da nacionalidade. Dei o exemplo dos ciganos, porque acho que é importante termos estudos que revelem isto, em vez de andarmos todos a falar de uma coisa diferente dos outros. O país está a falar disso, vocês também deviam falar, em vez de o esconderem. Portanto, eu estou a usar a palavra esconderem deliberadamente, eu honestamente espero que isto passe, porque as pessoas querem saber disto. Bem ou mal, podem não concordar, mas acho que o líder do terceiro maior partido, que teve mais de 1.200.000 votos, merece que a sua voz num tema destes seja ouvida. Senão parece que só o PS e o PSD é que têm direito a pôr os temas que querem na agenda. Peço desculpa e agora vamos responder à questão. O Sr. Orbán hoje apelou à Sra. Le Pen e à Sra. Meloni que se entendessem e formassem um supergrupo no Parlamento Europeu. Sim. O que é que tem a dizer sobre isso o líder do terceiro maior partido português que tem 1 milhão de votos dos portugueses? 1.200.000. Que importante. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Que eu gostaria, como já disse o nosso cabeça de lista, que a direita europeia, assim dita, pudesse ter uma configuração maioritária no Parlamento Europeu. E nós sabemos que, fruto das circunstâncias e da dimensão que tem países como Portugal, Espanha e a Grécia, que essa maioria só poderá ser formada com países como a Alemanha, como Itália e como França. Se para isso for necessário construir pontes entre, sobretudo, a direita francesa e a direita italiana, que nos leva a derrotar o socialismo no Parlamento Europeu e possa impedir von der Leyen de ser reconduzida, então eu acho que é uma boa notícia e uma boa decisão. E o Chega, certamente, contribuirá para o aprofundar dessa decisão e dessa maioria. Agora, é importante perceber condições haveria para isso, políticas, parlamentares no Parlamento Europeu, e isso é uma discussão que se terá naturalmente mais logo. Deixa-me fazer uma pergunta sobre isto. Sobre isto, sobre o quê? Sobre esta questão da família europeia. O candidato Tanger Correia já disse várias coisas nos últimos tempos. Perguntou se de repente aparecer outra família política. Disse ontem que estão a assistir de bancada a esta questão da Le Pen e de Meloni, das duas famílias políticas. E também disse, vamos ver quais são os resultados nas próximas eleições e qual vai ser a constituição das várias famílias políticas. Eu gostava de lhe perguntar é se acha que o Chega, no fim de conseguir eleger os primeiros eurodeputados, deve ou não repensar o posicionamento dentro do ID? O Chega tem um posicionamento claro dentro do ID. Conforme os que acompanharam a última convenção do Vox, e até não era do ID, era uma união de famílias políticas, que já foi um sinal político, em que esteve quer o líder do Chega, quer a Marine Le Pen do Rassemblement Nacional, e eles disseram claramente que o Chega é o partido europeu que mais cresce na direita. Portanto, a nossa posição no ID hoje é clara, é um partido que mais cresce, que é visto por todos como o partido talvez com mais pujança a nível europeu, e é nessa posição que vamos assumir o nosso lugar no Parlamento Europeu e com esta força. Sabendo, naturalmente, como os senhores também sabem, que não vamos eleger 20 eurodeputados como os franceses ou como os alemães. E, portanto, teremos que reconfigurar essa força. Isto para dizer o seguinte,
Nós não nos oporemos, como disse o embaixador António Tanja, a que haja uma reconfiguração destes grupos. Mas essa não é um tema para agora, porque neste momento nós não o sabemos. Isso sabemos, que há ou poderão existir conversas. Mas Itália e França não definiram sozinhos estes grupos. Portugal terá um papel a dizer, a Holanda terá um papel a dizer, a Alemanha poderá ou não ter um papel a dizer e a desempenhar. Portanto, não é só os franceses e italianos que decidiram isto. E o que é que o Chega vai dizer? E o que é que o Chega vai dizer? Mas o Chega deveria haver, então, uma nova família. Uma nova família? É isso que o Chega... O que o Chega acha é que devemos ser maioritários para acabar com a corrupção na Europa. E para fazer... aos dois grupos. É nesse sentido que eu lhe vou dizer. E para lhe dizer isso, talvez precisemos de um grupo forte, mais forte do que temos agora. Mas esse é um tema para depois tudo contribuir para a não recondução de von der Leyen, para o fim da corrupção na União Europeia e para o fim desta imigração descontrolada. Podem ter a certeza que o António Tanja estará na primeira linha dessa luta com todos os seus deputados. Mas o Chega vai participar nessas negociações? O Chega não só participa, como tem um papel decisivo, porque o Chega... Não assiste de bancada, não, o Chega neste momento não está no Parlamento Europeu, e portanto tem que assistir de bancada nesse aspecto. Mas, a nível do ID, o Chega é hoje o partido, arrisco-me a dizer, mais importante do ID, modéstia à parte, naturalmente. O distrito onde os crimes contra jovens em ambiente escolar mais elevado está, o que é caricato, sendo o distrito que é com a população que tem. E, portanto, nós não nos cansaremos de dizer que esta lógica do politicamente correto em relação a imigrantes e à etnia cigana tem que acabar em Portugal. Nós não estamos aqui para culpar ninguém, estamos para ouvir. E as pessoas estão fartas aqui em Elvas de tentar fazer que a sua voz seja ouvida, mas a maioria da comunicação social não o passa. E, portanto, eu espero que hoje passe e nós cá estaremos para as consequências disso. E eu sempre o assumi em relação àquilo que disse e hoje volto a assumi-lo. Nós temos um problema com a etnia cigana em Portugal, temos que o resolver. Bem ou mal temos que resolver. É por isso, entre outras coisas, que estou em Elvas e agora gostava de poder era passar por esta... Só fechar a questão da família europeia, só com uma pergunta. Se as famílias se mantiverem e não houver uma família nova, há hipótese do Chega sair da ideia e entrar nessa era? Não é uma questão que eu quero responder agora. Muito obrigado e vamos lá a esta...